com o desejo e um propósito no coração de poder, através da palavra, tocar o coração de vocês em relação a esse assunto tão poderoso que é sobre curas e milagres. Amém? Então, para nós é um motivo de grande honra. Quero trazer um abraço, da nossa igreja a vocês também. Para nós, tê-los como parceiros, é muito bom para nós também. Tá certo, gente? Minha esposa é a Natália, ela não pôde vir, devido a algumas demandas que estão bem aceleradas aí nesses últimos dias, mas glória a Deus por isso. Deus, ele vem de fato nos sustentando, e existem galardões que serão derramados, sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo no Senhor. Amém, gente? Graças a Deus. Eu quero também apresentar um pouco, me falar um pouco de mim. Não é uma grade curricular, nada disso, só para você mesmo me conhecer. Como bem a bispa disse, eu sou um dos pastores lá da igreja. Estou lá auxiliando os nossos pastores presidentes, que é o Carlos Eduardo e a Evelyn, e eu sou diretor de uma escola de cura, do Centro de Cura Rema, e dentro desse tempo a gente vem trabalhando um pouco desse assunto, falando um pouco, extraindo um pouco da verdade da palavra, acerca daquilo que Deus, ele pensa, sobre cura, porque ainda existem muitos tabus a serem quebrados, cura da vontade de Deus, não é? Deus está me testando com essa enfermidade, Ele está querendo aumentar a minha fé. Então existem muitas perguntas, que muitas vezes elas precisam ser sanadas à medida que a palavra de Deus, ela passa a ser exposta e esclarecida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, por gentileza, lá em Gálatas capítulo 3, lá no versículo 13, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu depois da ressurreição, eu quero falar um pouco sobre esse assunto de cura. Eu vou tratar um pouco daquilo que eu ensino, na especialização que eu dou na faculdade sobre esse assunto, para que a gente, de fato, trate aqui alguns pontos reveladores da vontade de Deus acerca desse assunto, para que a gente não saia, com dúvidas, para que a gente não tenha dúvidas em relação a esse assunto. E é muito interessante como as pessoas, muitas vezes, elas fazem algumas perguntas, e algumas perguntas elas são campeãs, em relação a esse assunto, muitas delas acerca desse tópico sobre cura, e existem ainda muitos paradigmas em relação a isso, E eu costumo dizer que se você quiser conhecer a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus, amém? E você tem que conhecer a sua palavra, uma vez que Jesus, ele disse aos seus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará, amém, gente? Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas verdades acerca desse assunto, para que a gente de fato consiga chegar num ponto aqui determinante para aquilo que nós estamos de repente passando, para que o diabo, ele não tenha mais legalidade em tocar o seu corpo e as suas emoções, amém, gente? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar, pois maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Eu quero ler dois textos aqui. Agora, Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as dores e as enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, e por conta das suas pisaduras fostes, fostes sarados. Eu quero pedir para que você feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua gloriosa palavra. Obrigado, Deus amado, pela tua presença. Nós subjugamos a nossa mente, o nosso coração, a tua presença nessa hora. Nós repreendemos todo e qualquer cansaço, toda distração, toda preocupação. Pai, nós levamos a nossa mente cativa a ti nesse momento, para que nós, ó Deus, não sejamos sabotados, ó Deus, para que nós não sejamos roubados, ó Deus, em relação a tudo aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nessa noite. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelas suas orientações, pelas tuas revelações e pela unção de ensino, Deus amado, nessa noite, Pai. Pai, nós queremos, ó Deus, num ambiente favorável para que a cura se manifeste de forma poderosa, no nome poderoso de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. É claro que quando nós olhamos para alguns textos, e existem inúmeros textos que eu poderia citar aqui nessa noite, para a gente falar um pouco sobre esse assunto,
existem algumas coisas que nós precisamos entender acerca da vontade de Deus. É claro que quando o apóstolo Paulo ele fala aqui aos Gálatas, aqui principalmente no capítulo 3, no versículo 13, nós entendemos que a Bíblia nos fala sobre essa redenção. E claro que quando você começa a acompanhar a sua Bíblia e você começa a ver acerca da vontade de Deus, você vai começar a perceber que a cura, ela não é apenas uma evidência que Deus quer que você conheça hoje, mas que você entenda de que na verdade ela já foi liberada sobre sua vida lá na cruz. É claro que quando a gente passa a perceber alguns versículos bíblicos, existem muitos versículos que dentro da tradução brasileira, eles apontam acerca daquilo que já foi feito em Cristo Jesus. E claro que quando nós falamos sobre cura, o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite é que cura não é uma promessa para mim e para você. Cura, ela é uma realidade disponível em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso. Cura não é uma promessa sobre a tua vida. Cura é uma realidade disponível em Cristo Jesus. É claro que quando nós falamos um pouco sobre esse assunto, uma das maiores coisas que podem subir no nosso coração e no nosso pensamento acerca de uma necessidade, ao estar passando por uma dificuldade, seja ela física, orgânica, emocional, é que muitas vezes nós vamos clamar ao Senhor esperando com que Ele nos cure. Mas veja que quando nós acompanhamos alguns versículos bíblicos, nós conseguimos atestar que a Bíblia nos diz e nos garante de que essas coisas já aconteceram. Veja, quando você olha Salmos, capítulo 107, versículo 20, você vê o salmista Davi fazendo uma declaração 2000 anos antes de Jesus nascer. Ele diz: enviou sua palavra e nos curou, e nos livrou do que era mortal. Veja que quando você começa a olhar sobre cura, você vai perceber que a Bíblia ela sempre vai te mostrar o caminho de coisas que já se manifestaram na eternidade. Deus ele não vai se manifestar ou se revelar apenas para que você saiba que Ele quer fazer algo no seu tempo presente, mas para que você entenda que aquilo que Ele zela por aquilo que Ele já fez, você compreenda. É por isso que quando a gente olha alguns trechos bíblicos como Jeremias 1,12, a Bíblia diz: eu, o Senhor, zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Veja que há um atestado de Deus que faz com que a fidelidade dEle se manifeste à medida que nós o conhecemos pela palavra. É por isso que existem muitas pessoas que elas estão ainda esperando com que Deus as cure, quando na verdade a Bíblia nos atesta de que na verdade isso já aconteceu na crucificação do Calvário. Quem está aqui? Então quando nós começamos a falar um pouco sobre cura, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição. Veja que quando nós olhamos aqui, Paulo fazendo a declaração do antes e do depois, o primeiro atestado que Paulo fala sobre a cura é que Jesus ele carrega aquilo no madeiro. Uma vez que nós começamos a olhar para a cura, nós entendemos de que ela é uma evidência daquilo que Deus já desejava fazer por meio de Cristo Jesus. É por isso que quando Davi diz, como eu citei em Salmos 107, versículo 20, a Bíblia diz que quando Davi, por uma inspiração do Espírito sobre ele, a Bíblia diz que Davi, ele começa a atestar de que Deus enviaria a sua palavra, nos curaria e nos livraria do que era mortal. A promessa, na verdade, ela era encarada pelos antigos na antiga aliança, porque eles ainda não tinham recebido Jesus. Jesus ainda não tinha se manifestado, Jesus ainda não estava num corpo como o meu e como o seu, ele não estava na terra. Agora, veja que quando a gente passa a perceber alguns depoimentos bíblicos, nós entendemos de que a palavra de Deus e o nome de Jesus são duas ferramentas que vão lhe dar e me dar condições de você começar a operar coisas extraordinárias. Primeiro ponto, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era Ele, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Veja que quando você passa a estudar a exposição desse versículo, a declaração de João era: Jesus ainda estava em oculto, era só Ele e Deus, e o Espírito de Deus. Veja que quando ele começa a fazer a declaração sobre a palavra, a Bíblia diz que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 2 de João 1 diz assim: no princípio ele estava com Deus. Versículo 3,
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? A palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Veja que a palavra, ela estava no comando de Deus, mas ela não estava ainda liberada para os homens. Por isso que ele era o verbo, ou seja, a verbalização da vontade de Deus. Mas quando a gente começa a olhar para a nossa vida e a dispensação da qual nós estamos hoje, nós entendemos de que há uma manifestação da qual Deus, ele não guarda para ele leva para os filhos. É por isso que a palavra que estava com Deus agora está com você. Porque quando Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz, mas o que se diz? A palavra está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, quando nós começamos a falar um pouco sobre cura, uma das medidas mais importantes de que nós devemos tomar em relação ao que se passa no corpo ou na mente, é você entender o que libera a vontade de Deus para aquilo que você está passando. Primeiro, a Bíblia diz que ele já nos curou. Por que o versículo ele dá a entender acerca de um tempo passado? Porque à medida que você começa a olhar para aquilo que Deus estava liberando sobre os profetas, através de Davi, através de, entre outros, como Isaías, que estava apontando para Cristo Jesus, é porque Deus já estava levando a nós a entender de que havia uma manifestação a ser dada e liberada sobre nós. O grande problema é que ainda nós clamamos por uma coisa que já está liberada. Quando nós começamos a perceber de que há uma liberação da vontade de Deus, você não pede, você recebe. E à medida que você passa a receber aquilo que se diz respeito à palavra, você considera o que Jesus cancelou na cruz, que era seu. Você está aqui? Agora, o que nós precisamos entender é que quando a gente olha Isaías 53:4, a palavra tomou aqui, verdadeiramente ele tomou. Ela vem de um termo hebraico lá nos primórdios, que diz que essa palavra tomou, ela se chama nasa, que significa alguém que com suas próprias mãos e forças arrancou. Veja que a Bíblia, quando fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz, é porque pessoalmente em seu corpo ele é pendurado no madeiro, mas ele é pendurado no madeiro para carregar o que era para ser seu. Quando a cura ela passa a ser uma realidade na minha vida e na sua vida, à medida que eu começo a receber as coisas que já foram decretadas por Deus. Então, quando nós começamos a olhar aqui para alguns parâmetros bíblicos, a Bíblia nos mostra de que na verdade essa manifestação, ela já é de fato uma condição dada por Deus, liberada por Ele e da vontade dEle. É por isso que muitas vezes as pessoas ainda oram acerca desse assunto dizendo, Senhor, se for da Tua vontade. Veja que Jesus, ele dá uma declaração muito clara lá em Marcos capítulo 9. Quando o pai daquele menino, ele apresenta o seu filho para os discípulos, e a Bíblia diz que quando Jesus ele chega ali, Jesus estava orando, e ele desce daquele momento de oração, a Bíblia diz que os seus discípulos, ele chega até Jesus, e ele diz, olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Agora, veja que quando você passa a olhar esse discurso entre Jesus e o pai do menino, para eu ganhar tempo, em resumo, o menino ele era oprimido, ou seja, possuído na verdade por demônios, e a Bíblia diz que o demônio lançava aquele menino na água, muitas vezes para afogá-lo, e no fogo, muitas vezes para queimá-lo. E a Bíblia diz que quando ele chega a Jesus, ele diz assim, olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. Veja que quando você passa a olhar essa conversa entre o pai do menino e Jesus, ele começa a conversar com ele acerca do que estava acontecendo. E aí chega lá no versículo 22, para o versículo 23, aquele pai diz assim, olha, você pode limpá-lo? Jesus disse, olha, se posso, lá no versículo 23, ele diz, tudo é possível ao que crê. Veja que na verdade a maior dificuldade entre os cristãos não é o que se levanta contra eles, mas é o que eles não usam contra o que se levanta.
Veja que quando nós andamos no poder, nós entendemos de que na verdade a Bíblia, ela nos leva a entender de que existe uma manifestação dada por Deus, mas que só se manifesta nos homens. Deus, ele não se manifesta nas coisas que você precisa, ele se manifesta em você. Porque à medida que você começa a entender sobre essa manifestação, o poder de Deus, ele começa a ser recorrente por causa da unção que ele libera sobre você. Por isso que a canalização do poder de Deus acontece à medida que a unção se manifesta em você que é filho. Para quê? Para que Deus consiga dar destino à vontade dele a algo que você não sabe fazer. Você está aqui? Então, quando nós começamos a entender de que a vontade de Deus é que eu e você andemos curados, nós começamos a acessar um lugar onde Deus, ele já consumou as coisas. Na verdade, quando nós oramos para a cura, nós não cremos de que ela nos pertence, porque Jesus em nenhum momento orou por enfermos, ele deu ordem para que a enfermidade fosse embora. Então, quando nós começamos a perceber algumas coisas, a Bíblia nos diz que quando nós começamos a pegar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, se você pegar lá em Mateus capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz assim: ora, e ele descendo do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. Veja que imediatamente, quando aquele leproso diz: se você quiser, Jesus ele já dá um trocadilho para ele, diz: eu quero. Veja que cura não é um merecimento, cura é uma vontade de Deus sobre você. E às vezes nós esperamos com que Deus faça a vontade dele para me curar. A vontade de Deus se expressou em Cristo, não em você. Veja que quando Cristo se enferma, seu corpo precisa estar livre disso. Por quê? Porque Deus não tem o interesse simplesmente de te tirar de você, hoje você sendo nascido de novo. O interesse dele é tirar de você quando você o recebe. Mas quando você anda nele, você precisa estar com ele, andando em saúde divina. Veja que, continuando aqui, ele diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero. Veja que Jesus afirma duas vezes, dizendo: eu quero que você fique limpo. E às vezes tem crentes que estão orando a Deus, dizendo: Senhor, se for. O texto está dizendo que Jesus disse: eu quero, ele não disse se for. A única vez que Jesus disse que se for da tua vontade é se ele se entregasse. Mas nunca ele orou para que ele pudesse tocar pessoas nessa condição. Ele não disse: se for da tua vontade, Deus, cura essa pessoa. Não, a Bíblia diz: eu quero. Veja, continuando, ele diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E a Bíblia diz: e imediatamente. Eu vou repetir isso. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O problema deste homem não era acreditar na capacidade de Deus em curá-lo. O problema desse homem era conhecer a vontade de Deus, é diferente. O grande problema é que às vezes nós queremos conhecer a capacidade de Deus. E na verdade nós não precisamos querer conhecer a capacidade dele, e sim entender a vontade dele. Porque se eu não sei a vontade dele, eu questiono a capacidade dele. Quando a gente anda segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que tudo o que Deus queria fazer, ele disse antes. Tudo que você vê Deus realizando, ele libera por palavras. Desde o começo de Gênesis, eu quero abrir esse parênteses para você entender. Desde o começo da criação do mundo, antes de ver, ele declarava: haja luz. A Bíblia diz na sequência: a luz apareceu. Veja que a voz vem primeiro. Tudo que nós precisamos dentro daquilo que queremos, não espere ver, libere. Quando você começa a entender o que Jesus já fez, você não espera, você libera. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele quer fazer essas coisas. Quem está aqui?
Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema é que às vezes nós não entendemos que há uma dívida paga e nós queremos replicá-la. Veja que Paulo fala aos Colossenses, em Colossenses capítulo 2, lá no versículo 9 ele diz: e nele quem? Em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que a Bíblia diz que no corpo de Jesus operava? Porque Jesus estava num corpo como o corpo dos homens. Para quê? Para ele demonstrar que a vontade de Deus se manifesta em homens. O que você precisa não é de um milagre para aquilo que você passa. O que você precisa é entender a vontade de Deus para que você libere e aquilo passe. Eu não estou me comportando como lá na faculdade, dando aula. Eu estou pregando hoje, eu estou ensinando e pregando ao mesmo tempo. Lá a aula é um pouco mais metódica. Agora veja que quando você começa a olhar para isso, você entende que a vontade de Deus não é simplesmente fazer com que você entenda que Ele quer, mas a vontade de Deus é fazer com que você entenda que Ele já fez. Então quando você olha Colossenses 2,9, diz que no corpo de Jesus operava toda a plenitude da divindade. Mas quando você olha ainda em Colossenses 2, no versículo 14, a Bíblia diz por meio do apóstolo Paulo: havendo ele riscado ou rasgado a escrita de dívida que lhe era contrária em suas ordenanças, ele a pendurou na cruz, expondo aquilo a toda vergonha. Veja que quando Jesus, aqui Paulo fala sobre Jesus, Paulo ele mostra que na verdade a manifestação da cura, ela não acontece num tempo presente simplesmente porque Deus agiu agora, mas a vontade de Deus acontece à medida que você o reconhece. Por quê? Porque aquilo que você precisa para agora, Ele consumou na cruz. Quer fazer uma raiva para o diabo? Quem quer fazer raiva para o diabo hoje aqui? Diga assim então comigo: diabo, eu já fui. Eu acho que você não entendeu ainda. Diabo, eu já fui curado. Veja que quando você olha para as Escrituras, e as Escrituras é a base da vontade de Deus, você entende que essa consumação ou manifestação, ela é liberada no corpo da gente, à medida que você reconhece o seu plano de origem, ou seja, a sua nova natureza. É por isso que Paulo, quando ele diz aqui em Gálatas 3,13, a Bíblia diz: Cristo nos redimiu. Veja que na verdade ele não disse te curou, ele disse te redimiu. Por que ele disse te redimiu e não te curou? Por que ele disse te redimiu e não te libertou? Por que ele disse te redimiu e não te salvou? Porque a redenção, ou o redimir aqui é redenção. O que significa redenção? Você está livre de todas as outras coisas. Veja que ele não precisava ser taxativo em uma única área. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em outra tradução, nos redimiu. O que é te redimir? Ele te livra do que acontecia antes. Então a Bíblia diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se. Veja que quando você pega essa conjugação verbal de fazendo-se, significa alguém que não era, mas se põe na posição. Veja que Deus, Ele troca o Calvário. Ele coloca o seu filho para você não entrar. Ele vira as costas para Jesus para não virar para você. Por isso que quando Jesus estava prestes à crucificação, na crucificação ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É a única vez que ele chama Deus de Deus e não de Pai. Por quê? Porque naquele momento ele assume o que era seu, então ele se separa de Deus por causa do pecado. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Deus não responde para ele. Por quê? Porque Deus precisou virar as costas para Jesus para não virar para você. Por isso que você foi redimido, por isso que você foi resgatado, por isso que você foi limpo, liberto, salvo. Por isso que quando você olha Paulo dizendo: Ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Veja que quando você pega Paulo falando sobre a redenção, ele diz: a maldição não te pega porque Cristo se fez.
É como você chegar diante de uma maldição e dizer assim: maldição, você já foi para lá, porque ele carregou você. A maldição, ele se fez maldito por causa da maldição. É por isso que às vezes, e eu não quero que você pense mal do que eu vou dizer, mas eu quero ficar na Bíblia. É por isso que às vezes a gente peleja por uma coisa que já está feita. 5 dias para eu receber aquilo, 6 dias para aquilo outro. Gente, veja, a Bíblia diz que quando Cristo nos redimiu, Ele não nos ensinou a permanecer num sacrifício para receber algo que já foi sacrificado. Cristo se sacrificou para que nós não precisássemos fazer sacrifício. Por isso que Paulo faz um comentário numa das cartas paulina mais interessante para mim, que fala sobre justificação, Romanos 8. E ele diz no versículo 32: aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quando o diabo se levantar contra você, quando o diabo tentar segurar algo que é teu, quando o diabo disser algo para você, você diz: ei, Deus não poupou Jesus justamente para que eu não passasse por isso. Aquela história, agora você vai ter que me amar dobrado que nem tapioca. Aquela história de que quando o anjo está vindo com a minha bênção e eu falho na rota, ele volta para o final da fila, é balela. A Bíblia diz: aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Cristo de graça todas as coisas? Se Cristo fez, ninguém impede. Se Cristo liberou, você já está livre. Quem está aqui? Aleluia. Veja que quando Paulo faz esse discurso de que Cristo, ele assumiu, ou seja, ele entrou no seu lugar, a Bíblia diz aqui que ele te dá o direito de você andar em liberdade. Ele te dá o direito de você entender o propósito de você viver uma vida livre. É por isso que quando a gente olha, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O problema é que nós corremos atrás de algumas coisas passadas que Deus não está mais lá. Eu preciso me libertar, não, Cristo me libertou. Eu preciso fazer a cura, não, Cristo já me curou. Veja que Paulo, quando fala aos romanos, em Romanos capítulo 8, o versículo 1, ele começa com um discurso poderoso e revelador. Ele diz: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O grande problema é que o diabo não quer que nós saibamos disso, porque o problema não é ele, o problema é quando eu alimento ele. Como é que eu posso alimentar o diabo não conhecendo a verdade? Como é que eu posso alimentar o diabo não considerando o que já foi decretado? Então, quando nós falamos sobre cura, nós precisamos entender de que quando nós olhamos para Paulo falando aos romanos, que é uma epístola que fala muito sobre justificação, nós entendemos que é pela fé que nós fomos justificados. Então, o único canal que nós precisamos para exercer aquilo que já foi dado é só usar a fé, porque o poder já está liberado por Deus. O que eu preciso fazer? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 24: sendo justificados. Deixa eu te dizer, quanto à justificação e cura, você não vai encontrar uma palavra futura e sem passada. Eu vou repetir isso. Quanto ao assunto justificação e cura, você não vai encontrar palavras futuras quanto a isso, e sim passadas. Por quê? Porque são duas coisas que já aconteceram. É por isso que às vezes: Senhor, se você quiser me cure, Jesus deixou claro para aquele leproso: se eu quero, fique limpo agora.
Ele não disse, você vai ter que passar por uma semana fazendo tal coisa, você vai ter que fazer tal sacrifício. Não, Jesus, ele sempre demonstrou o poder de Deus. E agora, por que ele fez isso? Porque a cura é para todos. Veja que a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 36, na parte B: e todos os que tocaram nele ficaram sãos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós começamos a perceber que essas são verdades na nossa vida, o que nós precisamos fazer é praticar o que já está escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós começamos a olhar, por exemplo, me ajudem aí, gente, por favor. Mateus 12:15 diz assim: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mateus 8:16, parte B, diz assim: e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Lucas 6:19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Veja que a Bíblia, ela traz afirmações sobre o ministério de Jesus. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. O grande problema é que eu quero que Deus faça a sua vontade sem olhar para Jesus. Como é que eu vou esperar a cura se eu não conheço o que Jesus fez? É como você pegar um endereço longe daqui que você nunca foi e não ter GPS. Você vai perder tempo com coisas tentando descobrir o caminho e que você não sabe. Veja que eu te dei aqui, eu dei 4 versículos bíblicos que falam: tocou e ficou curado, tocou e ficou são, a multidão o tocou, foi curado quem tocou, ele meramente com a palavra expeliu demônios. Veja que existem alguns paradigmas que precisam ser quebrados no nosso meio. Primeiro, se eu não conheço a verdade, eu não sei qual é a vontade dele. Segundo, se eu não sei a vontade dele, o poder dele não opera. Terceiro, não operando o poder, eu não sei como eu recebo. Veja que quando a gente começa a olhar para todos esses versículos bíblicos, nós entendemos de que há afirmações que denotam que Deus, ele se manifesta por meio de Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, ele dá um relato. Ele diz: há muito tempo Deus falou, Hebreus capítulo 1, versículo 1, há muito tempo Deus falou, de muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas. Versículo 2, mas hoje tem nos falado por meio do Filho. Versículo 3, o Filho é a própria expressão exata do Pai e o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, como é que eu conheço a Deus sem olhar para Jesus? É impossível. É por isso que às vezes eu oro a Deus querendo que Ele me cure e coisas não acontecem. Por quê? Porque isso se consumou em Cristo. Então você tem que ir a Cristo. O grande detalhe da cura é que nós estamos enxergando ela como promessa. E ela não é uma promessa para você hoje. Era uma promessa para os antigos, que aguardavam o Messias. Você não precisa aguardar ele, ele já está em você. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós estamos criando uma expectativa sem saber que ela já se manifestou. Quem está aqui? E nós não podemos esperar por algo que já se manifestou. Quando nós começamos a andar debaixo dessa questão de você perceber o que te guia e o que te leva ao resultado, você não depende mais do que você sente. E o problema sou eu esperar que Deus se manifeste sentindo Ele. Ele é espírito, não se sente. Você percebe Ele no teu espírito. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito de Deus, Ele dá testemunho no teu espírito, que agora sou filho de Deus. Às vezes nós estamos esperando Deus se manifestar na área que eu preciso, e esquecemos de que Ele quer se manifestar em mim, para que a área que eu preciso saiba quem me governa. Sabe qual que é o problema do sintoma?
é que ele só se manifesta no seu corpo, não no seu espírito. E porque ele se manifesta no corpo, você sente. O que eu quero dizer com isso nessa noite é que às vezes nós precisamos ter parâmetro do que se refere à palavra de Deus ao que eu estou passando. Porque se eu não sei o que se refere da vontade de Deus ao que eu passo, eu não consigo dar destino para o poder de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja que o poder de Deus não vai sozinho. A base do poder de Deus manifesto é a palavra. Se eu não sei o que a palavra diz, o poder de Deus não se sustenta. Por quê? Porque a Bíblia diz, e eu citei aqui, eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra, para fazer cumprir. Agora você vai ter que me amar um pouquinho mais. Posso? Quem quer? Posso falar? Você me permite? Teu sentimento não importa para o poder se manifestar. Porque não é o teu sentimento que dá base para o poder, é a palavra. Se eu não tiver a palavra, o meu sentimento pouco importa. É por isso que tem muita gente que vem à escola de cura, e elas vêm com a expectativa de não sentir mais, mas não de conhecer. O problema é que cura se recebe, mas se perde. E nem todos são curados num ambiente como esse, onde todos deveriam ser. Por quê? Porque a expectativa da cura é a fé de quem manifesta. Não é porque Deus só quer, é porque não tem quem crer. 4 vezes a Bíblia diz, o meu justo viverá da sua fé. Quem é justo aqui? Eu vou tentar de novo, só a bispa levantou a mão. Quem é justo aqui? A Bíblia diz 4 vezes, Abacuque 2,8, o meu justo viverá da sua fé. Romanos 1,17, o meu justo viverá da sua fé. Gálatas 3,11, o meu justo viverá da sua fé. Hebreus 10,38, o meu justo viverá da sua fé. Eu vou ficar com Hebreus 10,38, o meu justo viverá da sua fé, mas aquele que retrocede, minha alma não tem prazer nele. Veja que o problema não é o diabo ou as circunstâncias. O problema é quando eu estou desinformado do que Deus faz. Quem está aqui? Veja que a dificuldade das pessoas não é porque existe um opositor, é porque desconhecem o poder de Deus. Quem está aqui hoje? Continuo ou termino? Veja que quando nós começamos a perceber essas coisas, nós entendemos que a primeira coisa que o sentimento produz é colocar os teus olhos naquilo que se vê. Por isso que Paulo, quando relata sobre, em 2 Coríntios 4, ele diz, por isso não desfalecemos, versículo 16, 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, ou seja, por essa questão eu não desfaleço. É por isso que nós devemos ler com cuidado a nossa Bíblia. Para quê? Para a gente entender as pontuações, os significados e as interpretações. Ele diz, por isso não desfalecemos, embora o meu corpo esteja a se desgastar. Veja que quando você olha para Paulo fazendo a declaração de desfalecer, ele diz, não atentando naquilo que se vê. A palavra atentar, ela vem do grego que se chama escopeu. A palavra atentar no grego se chama escopeu. Qual é o significado dessa palavra para o português? Colocar os olhos num lugar por muito tempo e reparar a situação. Veja que o diabo, ele não quer só o seu corpo, ele quer a sua atenção. Quando a nossa atenção está no sentimento, é porque a informação passou a ser aquilo que eu sinto. O diabo, ele pode liberar palavras dizendo, ei, você vai morrer disso porque sua mãe morreu disso, seu avô, seu tataravô. Há um índice muito grande dessa doença de mortalidade nas pessoas. O que é isso? Informação. Ele começa por aí. Segundo, se a informação ela for um lugar onde eu coloco as minhas atenções, fixar os olhos naquilo, ou seja, atentar naquilo que se vê, aquilo vira um sentimento. Porque começa com uma informação e termina com um sentimento. Porque você dá liberdade para aquilo que você só ouviu, você começar a sentir. Por isso que geralmente as pessoas quando vão passar por um atendimento médico, e se o médico disser o que está acontecendo no corpo pela evidência de um sintoma e de um diagnóstico, pessoas tendem a passar mal, ficar para baixo, achar, acabou minha vida. Por quê? Porque a informação fez isso, não foi nem a doença.
Agora, deixa eu te dizer uma coisa, na maioria das pessoas que eu atendo com tratamento terapêutico em relação a isso, eu sempre ensino elas a algumas coisas. Primeiro, a informação, ela pode potencializar o que está no seu corpo. Segundo, quando ela se potencializa, não é porque ela veio de uma forma agressiva, é porque você deu alimento a ela. Por isso que Paulo disse, não atentando naquilo que se vê, mas no que não se vê. O que Paulo estava dizendo, nunca seja guiado por algo que você ouve. Eu vou encerrar com alguns exemplos aqui. Se você puder abrir sua Bíblia, em Provérbios capítulo 4, há uma fala muito poderosa sobre aquilo que Deus disse a Davi. Provérbios capítulo 4, versículo 20. E eu queria que você, se você quiser anotar, eu acho que vai servir para você, porque existem duas coisas aqui, sobre a questão científica e aquilo que a palavra ensina. Quando você olha Provérbios capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz, filho meu, diga assim, está falando comigo. Pai, peraí, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Olha o que ele diz agora, não as deixe apartar dos teus olhos, mas guarde no íntimo do teu coração. Versículo 22, pois são vida para os que acham, e remédio para o corpo. Do que Deus está dizendo para Davi? A palavra. Filho meu, ouve as minhas palavras, incline os teus ouvidos às minhas razões. Versículo 20. Versículo 21, nunca as perca de vista. Ou seja, nunca perca as minhas palavras de vista, mas guarde do coração. E aí ele entra com o discurso no versículo 22, pois são vida para os que acham, e remédio para o corpo. Está escrito isso? Está escrito isso sim ou não? Tem alguém aqui? Boa noite. Então está dizendo, pois são vida para os que acham, e remédio para o corpo, não é isso? Veja que Deus, ele traz uma instrução a Davi, que a ciência descobriu em meados de 2012. Quando uma pessoa, ela pensa por muito tempo uma mesma coisa, e ela fala simultaneamente, repetidamente aquilo que ela pensa, a quantidade de pensamento e de fala, ela vai começar a produzir alguns impulsos nervosos nas células brancas. As células brancas é um lugar onde o sistema de defesa, ela começa a se manifestar para que ela possa combater as coisas infecciosas. Então as células brancas, elas são criadas para derrubar todas as partes infecciosas que se levantam para tentar combater o organismo. Quando você pensa e fala uma mesma coisa simultaneamente, repetidamente, você começa a liberar uma toxina na sua corrente sanguínea através das células brancas. Porque uns pequenos dispositivos que são criados pela a mentalidade e a fala repetida, começam a liberar isso nas células brancas. E essas células brancas, elas começam a dar impulsos que liberam uma toxina na corrente sanguínea. Para quê? Para que essa toxina ela vá até o lugar da enfermidade e combata por conta daquilo que se pensou e falou. A ciência diz que o pensamento e a fala repetidamente, quando se coloca em cativo, ou seja, pensa a mesma coisa, o tempo todo suas células reagem. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como o homem se vê, assim ele se torna. A cura é uma coisa que Deus já viu. Quem precisa se ver? Quem está doente? Quando você passa a se ver, você começa a manifestar algo no seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo começa a reagir segundo o que você está vendo. A ciência teve a capacidade de entender que o pensamento e a fala comprometem a manifestação no corpo. Por isso que a Bíblia, aqui, é por isso que Deus vai ensinar. Na vida, porque se há uma enfermidade, obrigado bispo, se há uma enfermidade no corpo e você libera a palavra, a enfermidade reconhece o poder. Por isso que quando a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5,
No versículo 27, a Bíblia diz: tendo ouvido falar de Jesus. Veja, até chegar a esse ponto, ela já vendeu tudo. Passou na mão de vários médicos, não aproveitou nada e ficou pobre. Mas a Bíblia diz: tendo ouvido falar de Jesus. Veja que ela produz um bom pensamento, até que a fé dela faça com que no processo de ouvir e agir, o próprio corpo dela se subjuga a uma cura disponível que não foi nem Jesus que liberou, foi ela que arrancou. Veja que a Bíblia, ela tem muita coisa reveladora. Por quê? Porque ela libera um bom pensamento, o que faz o organismo dela começar a se comportar como ela se via. Vamos lá. Marcos 5, 27, tendo ouvido falar de Jesus. Passou por trás da multidão. Esse versículo não está em ordem cronológica, está em comentários. Tendo ouvido falar de Jesus. Marcos 5, 27. Passou por trás da multidão e tocou em seu manto. Versículo 28. Porque dizia consigo mesma. Lembra que a ciência descobriu o que pensar e falar ao mesmo tempo? O problema é que a cura na vida de muitas pessoas não se manifestam. Por quê? Porque elas com o pensamento e com a boca deixam a enfermidade lá. Eu estou doente. O médico disse. Essa doença provoca isso, provoca aquilo. O que a boca e o pensamento faz? Potencializa a forma como a enfermidade fica no corpo. Por isso que Deus disse a Davi: pois são vida para os que encontram, e remédio para o corpo. Mas até que seja remédio, ele disse: se você continuar dizendo a mesma coisa. Voltando aqui, vou fechar meu raciocínio com você. Aleluia. Veja que quando a mulher do fluxo de sangue, ela libera palavras, veja que a Bíblia não fala palavras, era mudança de pensamento apenas. Mas veja, vamos lá, vou repetir. Marcos 5, 27, tendo ouvido falar de Jesus, passou por trás da multidão e tocou em seu manto. 28, porque dizia. Tem uma outra tradução que diz: porque pensava consigo mesma. Os dois, pensar e falar, são simultaneamente comportamentos iguais. Porque dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Versículo 29, instantaneamente sentiu em seu corpo estar livre de todo flagelo. Não estava doente até minutos atrás? Não tinha vendido tudo? Não tinha passado na mão de vários médicos? Eu não estou desconsiderando os médicos. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você começa a conhecer de onde a autoridade vem, até o seu corpo percebe a fórmula de como você manifestar o dom da criação. Veja que ela diz no versículo 29, e no mesmo instante sentiu em seu corpo estar livre de todo flagelo. E aproximando-se dele, contou-lhe toda a verdade, e temendo, tremendo, disse. E aí a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus faz uma pergunta: quem me tocou as vestes? Versículo 31, mestre, não vês a multidão que te aperta? Você pergunta: quem me tocou? Versículo 33, eu senti sair de mim virtude. A palavra virtude no grego vem de dunamis, que significa um poder que está a ponto de se manifestar. Mas veja que o poder de Deus estar a ponto de se manifestar não significa que Deus vai fazer ele se manifestar. Mas ele vai fazer com que alguém dê destino para aquele poder por meio da fé. Para que você arranque esse poder e coloque ele em manifestação. Veja que às vezes a gente espera Deus se manifestar quando Ele diz: usa a sua fé e receba. Vou dar um recado. Se você está entendendo isso hoje, já vai pegando a sua cura no seu lugar, ao invés de você fazer a fila indiana. Quando você começa a mudar o pensamento, a origem da qual
foi criada por Cristo na nova natureza em Deus, ela volta para o seu prumo de origem, porque você dá espaço para que a palavra de Deus ela torne legal a vontade dele em você. Veja que quando a gente começa a olhar para isso, a Bíblia diz que quando ele diz quem foi que tocou as minhas vestes, não tinha um monte de pessoa tocando ele? Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, Jesus estaria no meio de uma 25 de março e teria uma multidão tocando nele. Daria para saber quem está tocando, quem é quem? Não, são muitos toques. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu, por meio de uma manifestação divina, perceber que algo saiu dele. Veja que uma das manifestações dos átomos de alguém no corpo é liberado pela aproximação e pelo toque. Quando ela se manifesta em fé, mudando o pensamento, ela começa a dar destino para o corpo dela, a célula dela e a fé dela, colocar em manifestação tudo o que desenvolve saúde no corpo. Começa por um pensamento, se move pela fé, se desenvolve pela liberação da palavra. Veja que quando Jesus ele diz: olha filha, atua. Filha, a tua fé. Filha, a tua fé. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós estamos esperando com que algo venha até nós, quando Deus está esperando você liberar a palavra para Ele. Pode fazer um padzinho só de teclado assim? Pode ser? Um som de teclado padzinho? Tá, pode ser? Bem baixinho, por favor. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque às vezes você está pelejando, e eu estou usando a palavra dos pentecostais aqui agora. Você está pelejando numa situação que você não está conseguindo acessar a vontade de alguém que já sofreu por isso. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. É como se você já tivesse pago a conta do seu filho, e a conta é alta. Vamos colocar uma conta de 100 mil reais que você pagou do seu filho, e você assistir ele no dia seguinte e pagar ela de novo. Quando Jesus, ele na cruz do Calvário, ele consuma as coisas. Naquele momento a cura dos dias de hoje, de 2025, foram liberadas. Veja que a liberação da cura, ela acontece à medida que Jesus, ele começa a construir o plano de origem. Por isso que a Bíblia diz em João, que ele faz um comentário lá no versículo 12, mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Veja que se tornar ou se tornarem no plural, está dizendo quem não era e não tinha, passa a ser e ter. O problema é que o diabo está querendo só arrancar informação, e se ele arrancar a informação, ele tira a crença. Por isso que Jesus, quando fala do semeador, ele disse: olha, todo aquele que ouve a minha palavra e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. O diabo não quer tocar no seu corpo. Seu corpo está sentindo o toque, mas não é esse o lugar onde o diabo toca. Ele quer arrancar de você, do coração, a palavra. Porque se ele tirar da palavra, ele tira a sua cura. Se ele tirar a palavra do seu coração, ele tira a sua prosperidade. Se ele tirar a palavra do coração, ele tira a tua paz. Veja que é a palavra que ele quer tirar. Quando você anda debaixo da palavra, você sujeita a sua mente a ela começar a se colocar debaixo do poder de Deus, até que ela, mesmo sem entender, ela se submete, ela concorda e ela deixa o Espírito de Deus começar a se mover através da confissão. Oh, aleluia!
É dor de cabeça, fala com a dor, sai da minha cabeça. Mas não fica alisando a enfermidade. Senhor, olha, se você quiser. A Bíblia diz, quero. Não fique bravo comigo, promete? Fala assim então, prometo. Não adianta fazer cara de dó na oração. Não vai mudar, Deus não vai ser alterado por sentimento. Senhor, tu sabes, ó Deus. Esquece. Mas se você combater as coisas com a palavra, você entra na sintonia que vai fazer com que você só receba o que Ele já está fazendo. A Bíblia diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não muda, em que não há sombra nem variação. Se Ele não muda, não fique pensando que Ele não quis te curar há um tempo, ou que se for da vontade dEle, Ele te cure. Essas não são orações que revelam a boa dádiva, o dom perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não muda. Então, se Ele não muda, se Ele curou alguém que você conhece, tanto na vida real como na Bíblia, significa que Ele não mudou, Ele continua fazendo a mesma coisa. Então, se Ele fez por mim, Ele faz por você. Eu vou repetir isso. Se Ele faz por mim, Ele faz por você. Se Ele já fez por alguém que você conhece, Ele faz por você também. Aonde eu quero chegar hoje? Eu quero chegar a um lugar que faça você mesmo despertar um poder que você não precisa sentir, um Deus que você não precisa ver, um Deus que você não precisa tocar, mas que você precisa crer. Porque muitos andaram com Jesus, muitos tocaram Jesus, muitos viram Jesus, mas só foram transformados os que creram. Muitos andaram com Jesus, vou repetir isso. Muitos tocaram Jesus, muitos viram Jesus, mas só foram transformados os que creram. Agora, eu vou fazer uma observação. Nunca mais diga no tempo dele. Pode me fazer limpo? Posso. Se quiseres me fazer limpo, quero. Ele não podia ter dito, leproso, ele não podia ter dito: olha, quando Deus falar com você, Jesus, se for da vontade dele, se ele quiser, aí você me limpa. Eu vou repetir isso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso, veja, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, é a oração que muitas vezes a gente faz. Olha, se for da tua vontade. Peraí, será que se é da vontade de Deus curar alguém, para que ele enfermou Jesus então? Para que Jesus foi crucificado então? Porque ele já assumiu esse papel, então é da vontade dele. Eu poderia orar se é da sua vontade se Jesus não tivesse sido entregue, mas ele já foi. Então veja, olha o que ele diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero. Fica limpo. Ou Jesus disse aqui: olha, você vai ter que ficar 7 dias ajoelhado, você vai ter que participar de tal coisa, assim, assim, assado,
para depois, lá no final, não perca a bênção, senão o anjo volta, aí talvez você vai ser limpo. Se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fique limpo. E imediatamente, ou depois de 7 dias, ou depois das semanas, ou depois dos rituais, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus disse: eu quero. Ele disse: se quiseres, pode me tornar limpo. Ele disse, estendendo a mão, Jesus para ele, dizendo: quero. Fica aí, limpo aí. Fica zero. O problema é que o que impede de você receber o que Deus te deu é como você crê. E nós não podemos deixar o diabo roubar o que ele já nos deu. Sabe, eu nunca vou esquecer. Eu estava ministrando em outro país, voltando. Cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, que é a minha segunda casa aqui, o aeroporto. Meu telefone tocou. Uma família do Rio de Janeiro estava aqui em São Paulo tratando o filho com câncer no fígado. E meu telefone tocou, ela disse assim: pastor Mateus. Eu disse: oi, sou eu. Ela se identificou. Falou: o senhor está em São Paulo? Eu falei: acabei de chegar no Brasil. Ela disse: olha, aconteceu uma situação hoje aqui de manhã no hospital. Eu falei: o que aconteceu? O João morreu, filho dela de 8 anos. Eu falei: como assim morreu? Eu falei assim: olha, teve um câncer no fígado. O câncer foi tomando forma, teve metástase. E hoje pela manhã os médicos disseram para mim e para o Rômulo: nós o perdemos. Eu falei: seu marido Rômulo saiu daqui desesperado, quebrando tudo. O senhor pode vir aqui? Eu ainda creio que Deus pode fazer algo. Eu disse para ela 10h30 da manhã: espera aí que 9 horas da noite eu vou. Eu só consigo chegar aí 9 horas da noite. Falei para ela. Quando eu cheguei 9 horas da noite, ela estava ao lado do corpo do filho dela. Aquele menino pálido, gelado, com a barriga desse tamanho, o abdômen desse tamanho por causa do câncer no fígado. E ela me disse: olha, já fazem 3 semanas que ele não comia nada. E ele me disse: mãe, eu não tenho mais apetite, eu não tenho mais fome. E quando foi hoje pela manhã, os médicos o perderam. A equipe médica lá, esperando pelo doido que ia ir lá orar, dizendo: ele está morto, não tem o que fazer, o que você está esperando? E quando eu cheguei 9 horas da noite, eu disse para ela: a primeira coisa que vai acontecer quando ele acordar é dizer que está com fome. E naquele momento nós liberamos uma palavra sobre ele, dizendo: ressuscite agora no nome de Jesus. Aquele menino pula naquela cama e ele diz para a mãe dele: mãe, o que aconteceu? Quanto tempo eu estou dormindo? Eu estou com fome. E Deus vai e ressuscita ele. O problema é que a gente acha que isso só ficou na Bíblia. A Bíblia é o lugar onde ela te ensina a fazer as coisas. Eu vou repetir isso. A palavra de Deus é um lugar onde Ele te ensina a fazer. Então, se está escrito aqui, não é porque Ele quer que você apenas conheça, é porque Ele quer que você tenha. Se está escrito aqui, não é porque Ele quer apenas que você conheça, Ele quer que você tenha. Você tem dúvida
da cura? Depois de todo esse tempo falando sobre cura? A cura é para você. Eu vou tentar de novo. Se eu dissesse que R$1 milhão é para você, você ia comemorar mais. A cura é para você. E por que ela é para você? Porque alguém já pagou esse preço. Por isso que nós não pagamos o preço para essas coisas. Jesus já pagou. E porque Ele pagou, Ele te redimiu. E porque Ele pagou, Ele te tornou digno. E porque Ele pagou, Ele te justificou. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado no meu lugar, para que nós nos tornássemos e fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que nós fôssemos justificados. O que significa a palavra justificado? Alguém que já não deve mais nada. Eu estava no Maranhão fazendo uma imersão de cura de 8 dias, ensinando sobre cura. 3.000 pessoas no auditório. Pessoas que não enxergavam saíram de lá enxergando. Os que não ouviam saíram ouvindo. Os que não andavam saíram andando. Os que estavam dilacerados com partes dos corpos estavam recuperados. Por que isso? Por causa do nome de Jesus. Eu vou concluir dizendo uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lados, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então qual é a vontade de Deus? Curar. Não é te testar, não é te provar, não é querer te ensinar. Deus não tem sociedade com o diabo para pegar uma enfermidade e colocar em você para te ensinar algo. Ai, Deus está querendo me ensinar algo com isso. Você pegaria um câncer e jogaria no seu filho? Filho, aprenda agora com isso. Você faria isso? Deus também não faz isso com você. Existe uma unção de cura disponível aqui para tocar você nessa noite. Eu vou repetir isso. Existe uma unção de cura disponível para você hoje. Eu quero fazer uma demonstração aqui do poder de Deus agora. Mas pastor, você não está com medo de... E se não for curado? Eu estou debaixo de uma unção específica hoje aqui. Eu tenho uma percepção clara do meu espírito de que tem mulheres aqui que estão com nódulos no seio. E quando você toca, você consegue sentir ele. Veja, para a gente organizar isso, o horário já está avançado. Eu vou orar por essas coisas aqui agora. No final do culto, eu não tenho direção para fazer isso. Estou com vergonha, no final do culto te procuro. Me procure para me despedir e dar boa noite para mim. Não entenda isso como grosseria. Porque se eu não quisesse orar, eu não estaria fazendo esse apelo. Então eu vou fazer isso agora. Ok? Para depois você não falar, o pastor se recusou a orar. Eu não me recuso. Outra coisa, venha, se você quiser vir, não empurrado por ninguém. Venha crendo. Mas eu posso te garantir de algo. Deus vai se manifestar. Então aqui vai a pergunta, que eu sei que você sabe qual é a minha pergunta. Você, mulher, com um nódulo no seio, e quiser ser curada aqui instantaneamente e sair sem ele, vem aqui, por favor.
Agora sim, eu falei dos nódulos no seio. Não vem aqui, eu estou com dor de cabeça. O apelo é nódulo no seio. Nós vamos fazer algo específico aqui. Tá bom, gente? Pode ser assim? Até porque pastor também é ser humano. Tá certo? Fique aqui, todas vocês, por favor, aqui, ó. Por favor. Isso. Eu preciso de algumas obreiras para me ajudar. Isso. Vem aqui na frente, por favor. De frente para elas, por favor. Vamos nos sintonizar na fé aqui. Eu vou pedir para você colocar a mão, seio esquerdo, direito. Coloque a mão no seio dela, por favor. Você pode mostrar para ela onde que está, onde você sente. Até que ela sinta. Mostre para ela, por favor. Mostre para ela, por favor. Está sentindo? Você sentiu o caroço? Não? Está aí o caroço, você sente ele quando você toca? Sim? Presta atenção no que vai acontecer. Deixa só a mão dela agora, por favor. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, minha irmã, por favor. Olhe isso. O que vai acontecer aqui? Quando eu disser para ela tirar a mão, você vai colocar a sua mão e você vai procurar. E você não vai encontrar ele. Veja, há uma unção para operações de milagres aqui no Jardim Paraíso. Eu vou repetir isso. Há uma unção aqui de operações de milagres aqui no Jardim Paraíso. Nós vamos testemunhar o que Cristo já fez. Olhem para mim, vocês duas, por favor, isso. Procura, por favor. Procura. Pode procurar. Procura com vontade agora. Tá achando alguma coisa? Pode procurar. Eu vou te dar mais um tempo para você procurar. Tá achando alguma coisa? Cadê aquele caroço que estava aí? Cadê aquele nódulo? Cadê aquele nódulo, irmã? Coloque a mão sobre ela. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí, irmã? Tá aí o nódulo? Não? Você sentia ele? Quando você tocava nele, você sentia ele aí? E cadê ele? Não tem mais? Você está curada. Mesma coisa que ela fez, por favor. Onde? Mostra para ela, por favor. Você sente ele quando você toca? Sente? Tá sentindo aí? Tá sentindo? Agora vocês duas, deixa só a mão dela, por favor. Coloque isso. Olhe para mim, por favor. Há uma manifestação de cura. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, isso. Olhe para mim. A Bíblia diz em Marcos 16, 18, na parte B: e colocarão as mãos. Imposição das mãos é uma das doutrinas básicas, bíblicas. É uma doutrina bíblica. Imposição de mãos é um lugar onde Deus, Ele se utiliza do corpo de alguém que consegue tocar em pessoas, porque Deus é Espírito, Ele não toca. Mas Ele usando alguém, quando essa pessoa toca, Ele se manifesta. Imposição das mãos, biblicamente dizendo, é para que Deus use esse ponto de contato, o toque, para que o poder se manifeste. Consegue se tocar? Tem um poder sobre você aí. Fica esperto com ela aí. Ela está debaixo de um poder aqui. Mexe.
achando alguma coisa? Está achando alguma coisa? Procura melhor. Vocês que estão aqui na frente, não tenham vergonha. Olha, está aqui ainda, não tenham vergonha, só fale a verdade. Procure. Há uma unção sobre você aqui. Quando você chegou aqui, não estava tão fácil de tocar e de achar? E agora? Não era grande? Não dava para tocar nele? E cadê ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Cura nunca foi uma promessa sobre você. Cura é a vontade dele para você. Você está curada em nome de Jesus. Você não precisa mais ter medo disso, porque você não seria herdeira de coisas que já aconteceram com os seus familiares antepassados. O que era para ser hereditário caiu por terra hoje. O que era para ser herdado, Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Pois maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Se você quer, ele quer sim. Seja limpa. Seja limpa. Você sente ele? Está sentindo ele aí? Aleluia! Ele ainda cura. A Bíblia diz em Isaías capítulo 10, versículo 27: e há de que chegará aquele dia em que eu tirarei o peso do teu pescoço e a carga dos seus ombros, porque o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção, a Bíblia diz. O que eu disse para vocês antes de chamá-las aqui na frente, tem uma unção aqui. Vou repetir isso. Tem uma unção. Oh, meu Deus. E a unção que está aqui é santa. Não é dessas palhaçadas que fazem na internet hoje, que fica iludindo o povo lá, com teatro, com palhaçada. A unção, ela precisa ser legítima quando a palavra é pregada. Se não, desconfie. Deus não chamou a gente para ser sensacionalista. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu faço nas minhas imersões? Ensinando o papel da imposição das mãos. Quem tem mão aqui? Se Deus faz pelas mãos delas, Ele faz pelas suas também. Eu vou repetir isso. Se Deus faz pelas mãos delas, Deus faz pela sua também. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, faziam milagres extraordinários. Então diga algo para mim. Deus pelas mãos de Paulo. Agora diga assim: Deus pelas minhas mãos faz milagres extraordinários. Olhe para mim. Não ore mais, só receba. Vamos fazer de conta que você está num spa. Você só veio para ser servido agora. Há uma unção entre eu e você aqui.
unção entre eu e você aqui. E ela está sendo um canal da unção, colocando as mãos sobre você. Se você fosse um homem, eu colocaria as mãos. Como você é mulher, ela põe. A Bíblia diz: imporão as mãos, imporão as mãos, imporão as mãos. Você já parou para pensar na palavra imporão ou impor? Impor é ir contra, se impor. Mãos é simbologia de autoridade. Você impõe as mãos sobre o doente, você se impõe contra a doença. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos impondo contra essa doença. Por que eu me imponho contra ela? Porque eu tenho um nome. O que vai acontecer com você aqui? Quando ela tirar a mão, tem 2 caroços. Deus está me dizendo, são 2, não é um não. São 2. É isso mesmo, né? É isso, são 2, Deus está me dizendo aqui. São 2, é isso mesmo, são 2. Isso foi comprovado, inclusive. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus do céu. Deus vai curar você aqui. Deus revela algo para você passar vontade. Se Ele te revela, é porque Ele quer que você tenha. Está me dizendo que são 2 caroços que foram comprovados em exames que você fez. E isso te preocupou um bocado alguns meses atrás, hein? Há um poder disponível aqui. Quando ela tirar a mão, quando ela tirar a mão, quando ela tirar a mão, você vai colocar a sua mão e você não vai achar. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Procura, procura, aperta, procura, aperta. Cadê? 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 Oh! Cadê? Tá achando alguma coisa? Sobrenaturalmente, você foi curada por Ele. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Eu estabeleci a minha cura e o meu poder, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, diz Ele. Uma pergunta aqui. Isso eu, Mateus, estou perguntando de uma forma humana. Não é revelação e não será um revelamento também, porque eu não sou emocionado no meio do culto. Por acaso tem alguém aqui que precisa de aparelho auditivo para ouvir? Eu estou perguntando porque não sei, Deus não está me revelando. Eu estou perguntando. Tem alguém que usa aparelho auditivo? Não? Ninguém? Ninguém?
Por isso que eu disse que eu estou perguntando, para saber. Que se tivesse, eu gostaria de impor as mãos e você sair daqui ouvindo sem ele. Mas eu tenho uma impressão agora espiritual. Eu vou encerrar daqui a alguns minutinhos, já vou encerrar. Mas Deus está me mostrando um desvio na coluna de uma pessoa aqui. E isso está tornando alguns milímetros de um lado do seu corpo ser menor do que o outro. Escoliose, pronto, melhor dizendo. É tu? Vem aqui, por favor, pastora. Qual perna é menor do que a outra? Você lembra? Cadê seu esposo? Está aí? Não? Solteiro, tá. Então, eu pensei que você fosse casado, por isso que eu chamei para quê? Para o esposo colocar as mãos sobre ela. Ok? Por isso que eu fiz a pergunta. A esquerda é menor? Traz uma cadeira aqui, por gentileza, minha irmã. Por favor. A direita é menor. Ok. Isso implica... Coloca de frente para mim a cadeira. Vocês que já receberam oração, podem voltar para os seus lugares, por gentileza. Isso aqui não é show de calouros não, tá, gente? Aqui ela precisa ser curada. Sente aqui, por favor. Eu vou pedir para você, minha irmã, pega nos pés dela. Aqui, ó. E estica para a gente ver que a perna direita é menor, não é isso? Ah, é menor mesmo a direita. Quem está vendo isso? Há uma unção aqui. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos agora: perna se alinha à vontade de Deus. Coloque as mãos sobre as pernas dela. Isso. São mulheres que estão com as mãos sobre você, ok? Perna se alinha agora ao tamanho normal da outra, no nome de Jesus. Isso. Olha aqui, ó. Você viu? Você viu isso? Olhe para sua perna agora. Pode olhar para sua perna. A perna cresceu aqui. Você está curada. A perna dela fez assim, ó. A perna dela cresceu. Você puxou a perna dela? Não. Você está curada. Você está livre disso. Escoliose não tem poder sobre o seu corpo. Deixa eu liberar uma palavra sobre uma pessoa aqui. É uma mulher. 3 dias consecutivos com dor de cabeça. E você está achando que é por causa da visão. Não é por causa da visão. Sem fila, sem senha e de graça. Se quiser vir é só chegar para receber cura. Gente, imagine Deus, pelo amor de Deus, por amor de mim mesmo, posso te curar? Gente, é só vir e receber. É de graça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Minha irmã, vem aqui, por favor. Coloque a mão aqui nessa região aqui dela. Aqui, ó. E fica à vontade. Finge que você está no spa. Isso. O que é que eu estou fazendo aqui? É que é uma manifestação do poder de Deus que vai tocar a região do seu fígado aí. Para que há uma alteração que está acontecendo no seu fígado, que está produzindo essa dor. E à medida que ela tirar as mãos sobre você, haverá uma restauração nele. E ele vai dizer que ele vai estar restaurado, porque você não vai mais sentir a dor. Coloque a mão na cabeça dela, você, por favor. Isso.
1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz que em seu próprio corpo, Jesus em seu próprio corpo carregou a enfermidade, pois a maldição se fez porque ele foi pendurado no madeiro. Cura no nome de Jesus, se manifeste agora sobre o corpo dela. Olhe para mim, por favor. Procure a dor na cabeça. Está doendo alguma coisa? As dores atrás dos olhos. Você está curado em nome de Jesus. Rapidamente, mas não venha para receber bônus, só venha se você estiver precisando. Eu quero te chamar para impor as mãos rapidamente sobre você que está com algum diagnóstico e algum tipo de dor. Lembre-se, se eu já orei por você, não venha mais. Você já recebeu e creia para todas as outras áreas. Mas se você estiver passando por algum tipo de enfermidade, eu preciso ser rápido. Eu já ultrapassei meu horário, nem sei se volto mais aqui. Não sei se o bispo vai me querer não. Já passei o horário aqui faz tempo. As obreiras, me ajudem, por favor. Eu vou tocar rapidamente. Fiquem retos aqui, por favor. Só para a gente ficar mais organizado. Isso. Alguém aqui com dor nesse momento? Alguém com dor aqui nesse momento? Quem está com dor? Doendo agora. Quem está doendo? Joelho? Qual? Esquerdo ou direito? Direito? Coloque a mão no joelho direito dele, por favor. O direito. Isso. Dor no nome de Jesus. Saia agora. Nós repreendemos agora toda alteração na sua rótula. Nós declaramos, caia por terra agora no poderoso nome de Jesus. Receba a tua cura. Mais seu joelho, por favor. Não tem dor? Coloca a mão aqui na região do abdômen dela. Isso. Há uma operação do poder de Deus sobre o teu corpo aí agora. E nós declaramos cura se manifestando na autoridade que é no nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim, por favor. Eu percebo que existem umas espécies de umas, como se fosse uma bolinha assim. Eu não sei ao certo o que é, mas é como se o poder de Deus fosse dissolvê-las. Eu vejo Deus tocando na região aqui do seu útero. É como se essa região do peritônio fosse comprimida pelo poder de Deus. Meu Deus do céu. Algumas coisas serão refeitas aí agora. O poder de Deus está se manifestando sobre essa região do peritônio aqui. É isso mesmo, já entendi, é isso mesmo. Meu Deus do céu. Deus está se manifestando sobrenaturalmente. E todas esses incômodos que você vinha sentindo, eles estão se dissolvendo por causa do poder que é no nome de Jesus. Não há mioma, não há nada que possa ficar aí. Pai, que o poder toque ela agora.
sobrenaturalmente, no poder do nome de Jesus. Está com dor nas pernas? Má circulação? Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo problema vascular, caia por terra nessa noite. Pai, a sua palavra diz, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Nós impomos as mãos sobre você e declaramos cura se manifestando agora. Mexe suas pernas, no nome de Jesus. Cadê a dor? Parou? Amém. Aonde está doendo? Estômago? Presta atenção. Enquanto você está aqui, há uma unção sendo compartilhada com você. A unção está sendo canalizada sobre a sua vida agora, para que ao toque, através do nome de Jesus, o poder de Deus cure ele. A Bíblia diz em Marcos 16:17: os sinais hão de seguir aos que creem. Crente na nova aliança que vive esperando sinais, não sabem que eles já o seguem. Deus dá destino ao sinal através de quem crê. Então os sinais seguem você, não é você que segue ele. Eu sei o que está acontecendo. Haverá uma restauração nas paredes do seu estômago aí, e vai desinflamar. É como se houvesse uma intervenção divina entre o seu estômago e o seu intestino aí. E as mucosas, elas serão tocadas aqui agora, por causa do nome de Jesus. E é como se uma pequena fissura começasse a ser fechada aqui. E quando a unção se manifesta, as dores vão embora. Quando ele tirar a mão, a dor vai sair juntamente com a mão dele. Receba a tua cura agora em nome de Jesus. Respira fundo. Está doendo? Deixa eu te dizer o que aconteceu aqui. Há uma manifestação milagrosa do poder de Deus que tocou essa parte e se manifestou para o seu esôfago. Não haverá mais refluxo, não haverão mais desconfortos, porque é uma manifestação do poder de Deus sobre o teu corpo agora. Coloque as mãos sobre ela, por favor. Não tem problema não. O que está acontecendo? Hã? Tá, deixa eu te dizer o que vai acontecer. Olhe para mim, por favor. Deus está nesse momento sobrenaturalmente reconstruindo os ventrículos esquerdo e direito. Sabe que que eu mais gosto é que quando a unção ela se manifesta, extrasístole vai embora, arritmias vão embora. Extrasístole é arritmia benigna, onde dá uma batida a mais ou às vezes descompensado, falha a batida. O ventrículo, ele é responsável
pela liberação sanguínea para os órgãos e para os membros do corpo. E quando as câmaras elas se alteram, essa circulação ela é comprometida, porque não há sangue suficiente liberado para o corpo, e isso pode causar alguns danos. Mas veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, agora pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez. Sabe o que é tudo? Até o coração. Essa insuficiência cardíaca está sendo desmascarada hoje. Não terá sopro. Não tenha medo. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a manifestação do seu poder sobre o coração dela. E declaramos agora, coração volte a funcionar perfeitamente no nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda alteração e declaramos a manifestação do poder de Deus sobre você no nome de Jesus. Já orei por ela, não já? Não? Ah, estou confundindo com a outra moça ali. Você vai me ajudar. Você já está recebendo me ajudando, pode vir. É verdade. Você está recebendo aqui. A cura está passando por você para tocar elas. Coloque as mãos sobre ela aqui, por favor. E agora de uma forma mais rápida nós vamos encerrar aqui. Mas Deus, Ele tem o desejo de fazer essas coisas. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a manifestação do seu poder sobre ela. Declaramos, ó Deus, o teu poder invadindo o corpo dela agora. Em primeiro lugar, algumas coisas vão acontecer na sua psique. É aí que precisa. É aí que precisa. Essas doenças psicossomáticas, elas caem por terra quando elas encontram a palavra. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, taquicardia, todas essas coisas que são doenças psicossomáticas estão sendo denunciadas hoje aqui. Você não precisa ter medo. Você não vai morrer, a Bíblia diz: não morrereis, mas vivereis para contar os feitos do Senhor. Os maus pensamentos que vêm te perseguindo durante 7 meses, de 7 meses para cá, maus pensamentos têm se levantado, tem começado por maus pensamentos. Você vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, você não pode ficar sozinha, lá. Esses maus pensamentos estão sendo denunciados agora. E há um poder que vai te tocar aqui forte agora, no nome de Jesus. Agora! Livre! 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 Mente saudável! Mente saudável! Você não é hipocondríaca. Mente saudável. Come here. Coloque as mãos sobre ela, por favor. Não conheço ninguém aqui. Se você quiser saber, não conheço ninguém. Não sei nem o que se passa. Mas tem alguém que conhece. E pelo jeito a coisa está aberta hoje aqui. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos as manifestações do seu poder sobre todo o corpo dela. O seu poder operando nas juntas, o seu poder operando em todo, meu Deus do céu, em todo o corpo dela, no nome de Jesus.
Estica suas mãos aqui, por favor. Pai, nós declaramos o nome de Jesus, o teu poder repousando sobre ela aqui agora. Toda enfermidade caia por terra agora. Todas as limitações caiam por terra agora, em nome de Jesus. Verdadeiramente você tomou sobre si as dores e enfermidades. Nós declaramos cura sobre o teu corpo agora, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Tem alguém aqui entre nós que está com problema de hipertensão? Aqui na frente, você vem aqui, por favor. Vem aqui. Pode vir. Isso. Não tenha medo, não. Não, sou do bem. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos? Amém. Muita coisa vai acontecer aqui hoje. Coloque as mãos sobre ela, por favor. Qual o nome dela? Ana Maria. Linda. Pode. Deixa ela estimular. Qual é o seu nome? Ana Maria. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Não limite o poder de Deus. Quantos anos você tem? Sua idade? Qual é? 73? Quanto que é? É sua filha? Sua filha falou 73, é isso? Qual o nome dela? Qual o nome dela? É sua filha. Então, mas qual é o nome dela? Eu sou bonito, é? Minha esposa acha também, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Deus deseja te curar. Amém? Vamos orar? Feche os olhinhos, por favor. Feche os olhos, por favor. Isso. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a manifestação do seu poder sobre a vida da Ana Maria. E declaramos, ó Pai, o seu poder tocando ela aqui de forma sobrenatural. Nós combatemos agora todo Alzheimer, toda hipertensão, no nome de Jesus. E declaramos o teu poder tocando ela agora, trazendo a luz do entendimento, do sistema neurológico, todo o corpo dela funcionando perfeitamente a partir de agora, no nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Pela fé, toda vez, estimule ela, provoque ela para falar com você. Oi, mãe, qual o seu nome? Qual a sua idade? A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, o poder sobre a vida e sobre a morte está na língua. Libere vida, porque à medida que você liberar vida, você vai estimular toda a parte neurológica dela a obedecer o poder que existe na palavra. A senhora também é linda. Prazer em conhecê-la. Você é linda. Amém. Abra suas mãos aqui, por favor. Há uma unção disponível aqui. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a manifestação do seu poder. Nós declaramos a tua unção, Pai, a tua unção, a tua unção, a tua unção. Ela despedaça todo jugo, todo sofrimento. Ela despedaça todo o sofrimento. Você não vai ficar para sempre nessa situação. Papai está dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Seja livre agora, através dessa imposição das mãos, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu poder de manifestação. Pai, nós declaramos, ó Deus,
a tua unção tocando eles aqui nessa noite. Pai, através dessa imposição das mãos, nós cremos no poder que é no nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, essa unção, Pai, que está disponível aqui, disponível sobre eles, disponível para curar, disponível para restaurar, disponível para fazê-la crescer em saúde, em graça. Vocês vão se desenvolver sobrenaturalmente. Nós anulamos toda e qualquer intenção de Satanás contra vocês e declaramos que toda porcaria cai por terra agora de Jesus, do nome de Jesus. Vocês vão crescer em saúde divina, em graça, em estatura, sobrenaturalmente em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu poder disponível. Imite o poder de Deus, ele está disponível para você. E não vai ficar só para você, vai entrar na sua casa junto com você, porque é lá que precisa ser afetado. Você está vindo buscar, porra, oh meu Deus do céu. Você não veio buscar para você, papai está dizendo. Você e sua casa. A unção está muito forte aqui. Você e sua casa. Você e sua casa. Está escrito em cima de você, casa. Você vai receber por você e para sua casa. Ninguém vai partir antes do tempo, até que conheça a minha palavra, diz ele, e se renda. Receba sobre você, em nome de Jesus. Essa unção vai entrar com você na sua casa, e o jugo será despedaçado. Todo joelho vai se dobrar. E tem mais, hein? E tem mais. A unção que está sobre você aqui vai despedaçar o jugo e desfazer vícios. E desfazer vícios. Meu Deus do céu. Segura aqui para mim, por favor. No nome de Jesus. No nome. Oh, sobrenaturalmente, tudo que vinha tentando te oprimir e fazer você não acreditar no que Deus já tinha te prometido. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, não duvide e nem questione, só creia. A Bíblia diz em Hebreus 4:3, os que creem, eles entram no descanso do Senhor. Há um poder disponível aqui sobre você. Todas as palavras que o diabo estava dizendo esses dias, dizendo, está demorando, Deus parece que não está me ouvindo. A maioria delas era, Deus parece que ouve todo mundo, mas não a mim. É mentira. Ele tem ouvido, sim, mas fale o que a palavra de Deus pensa sobre tudo isso, e não o que você sente, e nem o que você passa. Papai, no nome de Jesus, nós declaramos aqui uma unção invadindo ela aqui agora, e trazendo agora conforto e consolo para ela. Vai ser forte aí, ó, vai ser forte. Agora! Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo galardão da sua filha. Obrigado, Pai, porque ela está recebendo segundo a medida da qual ela creu aqui.
No nome de Jesus, eu posso te atestar uma coisa: não existe nada. Mas procure exames clínicos só para provar o que Deus está liberando sobre você hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Deus é bom, amém? Você está feliz por isso? O que você vai fazer agora? Manter a cura em você. Como é que se mantém a cura, pastor? Provérbios 18, 20: do fruto da boca do homem ele satisfaz o seu ventre, pois o poder sobre a vida e sobre a morte está na língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Não deixe o diabo manipular o seu sentimento para que ele arranque palavras indesejáveis de você. Então você vai se manter curado, declarando a palavra. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as dores e enfermidades. Pai, tua palavra diz que por causa das suas pisaduras foste sarados. Como é que se mantém curado? Declarando a palavra. Amém? Você recebeu alguma coisa hoje? Então você vai para casa abençoado. Ok? Abençoado. Amém? Praticar o que recebeu, para que você não se torne o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Deus quer usar você agora. Eu vou repetir isso: Deus quer usar você agora, para que você desfrute daquilo que Ele já te deu. Deus abençoe. Se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Só lembrando que amanhã é Santa Ceia, amém, meu irmão? Amanhã é culto de Santa Ceia, amém? Tem uma canjiquinha para você aí no final, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo e com todos, e todos podem dizer amém. Vai na paz, meu irmão, vai na graça.